Galera, saiu duas matérias ontem no GE e chamou muito a minha atenção. É sobre a representação do Fluminense no dia 2. Eu quero debater esses assuntos com vocês. E também eu quero mostrar a vocês o porquê que o canal Tamo Junto Flusão, Lealdade Tricolor, nasceu para fazer o contraponto e tentar evitar que parte da nossa torcida sejam enganadas com notícias que não se, na minha opinião pelo menos, não condiz com a realidade. Mas vamos debater isso tudo agora. Vem comigo que a gente vai desenrolar esse papo. Diga lá, família Tricolor! Segunda-feira abençoada para todos nós. Que Papai do Céu nos proteja, nos dê uma semana maravilhosa e um Natal abençoado. Natal tá chegando, hein, família? Oxe, tempo voa, né? Mas vamos lá, família. Eu já quero começar a bater um papo legal com vocês sobre essa notícia aí que me chamou a atenção do GE. Lescano, Lavega e Moreno serão reavaliados por Zubeldia e farão parte do grupo do Fluminense no Carioca. Esses jogadores se apresentarão no dia 2. Lescano, Lavega reavaliado. Santi Moreno, tudo bem. Por quê? Desde quando ele chegou, ele teve problema de adaptação, então não pôde mostrar seu melhor futebol. Tem que saber como é que anda isso, ok? Se ele conseguiu se adaptar, se ele não conseguiu, é melhor que ele vá para outro clube, até para que ele possa desenvolver a carreira dele. Porque mesmo que ele seja um bom jogador, é interessante manter ele aqui se ele não vai poder jogar, se ele não vai conseguir corresponder, ok? Até porque eu não tenho ideia se tem algum tempo estipulado para isso, tendo em vista que ele já está aqui há um bom tempo. Tudo bem, Santi Moreno eu entendo. Agora Lavega e Lescano reavaliado. Será que o Zubeldia não pode ter a humildade de buscar quando eles foram utilizados e dar uma olhada no desempenho deles dentro de uma partida, tentar entender a importância dele no contexto de jogo do Renato? Porque eu acho isso assim, eu não vou questionar o conteúdo da reportagem do Marcelo Neves, não é isso, que inclusive faz um excelente trabalho. Mas a questão todinha é, o que está vendo com o Zubeldia, cara? Eu não entendo muita coisa quando eu vejo atitude iguais a essa. Se o Zubeldia chegou, teve pouco tempo para trabalhar, pelo tempo que ele teve, ele entregou legal. Um bom trabalho do Zubeldia. Porém, podia ser melhor. Por que podia ser melhor? Porque ele demonstrou técnica, demonstrou tática, mas na questão atitude faltou muito. Faltou e muito. Eu não sei por que ele quer um elenco grande se ele só atua no máximo com a metade. Falta atitude, falta coragem para rodar o elenco. Então isso me incomoda muito. Eu vejo alguns senhores da sabedoria, que o elenco do Fluminense é fraco, porque o elenco atrapalhou o Zubeldia. Porra, vamos parar de palhaçada, vamos falar a verdade, galera. Vamos falar a verdade. O jogador tá ali. Se o Zubeldia não bota, é porque ele não gosta, porque ele não confia, porque ele tem bronca. Agora falar que os jogadores são ruins, porra, isso é mentira. Isso é mentira. Se o treinador não quer utilizar, é responsabilidade única e exclusiva do treinador, pô. O cara não pode ter o jogador à disposição e fingir que ele não tá ali. Nós perdemos a semifinal da Sul-Americana por Lanús pelo medo do Renato. Já estava tipo que se dane. Para quem chegou em quarto no Mundial, Sul-Americana não interessava. Ele se mostrou que queria entrar de férias. Essa é a leitura que eu faço do Renato. Nós não nos classificamos para a final da Sul-Americana por desleixo do treinador. O treinador foi desleixado. Essa é a minha opinião. E nós não nos classificamos para a final da Copa do Brasil
Porque o Zubeldia foi covarde. Porque o Zubeldia foi medroso. E novamente, por não querer usar o elenco. Como é que eu chego a essa conclusão? Já comentei aqui, cara. 15 minutos do segundo tempo, o Paulo Henrique estava morto. O Serna estava morto. Era só meter o Riquelme em cima do Paulo Henrique. Bota o moleque fresquinho para fazer correria. O Paulo Henrique estava cansado, não aguentava uma gata pelo rabo. E ele manteve o Serna sem coordenação motora, pelo excesso de cansaço, todo enrolado. Pô, tu vê que o Serna estava com um palmo de língua para fora. E ele não mexeu. Por quê? Porque ele não confia no jogador. Cara, isso é bizarro. Se fosse um local que ninguém conhecesse o Riquelme, tudo bem. Mas todo mundo conhece o Riquelme. Será que ele não pode pegar um vídeo na base? Não pode pegar um vídeo do garoto atuando? Porra, é bizarro. Nós só vamos conseguir voltar para o caminho dos títulos se nós pararmos de ter medo. E eu vejo uma porrada de gente que fala de Fluminense não passar de cagão, por medo também. Eles apoiam esse medo, cara. Não tem que ter medo. Meu pai já dizia, o calça de veludo ou bunda de fora, irmão. Porra, é complicado isso. É complicado. Chega a ser revoltante. Aí então quer dizer que o investimento do clube e um jogador que é considerado um dos melhores do Paraguai, o outro é considerado um dos melhores do Uruguai, mas para o treinador não serve, porque o treinador não trabalha com garoto. Na verdade, para mim, eu torço para estar errado. Eu torço muito para que eu esteja errado. Mas o Zubeldia está fazendo a mesma coisa que o Renato. Ok? A falta de confiança e a falta de coragem prejudica e muito os mais novos no elenco. Lembra do caso do Júlio Fidelis, do David Schutz? O Renato não botou porque o Renato tinha convicção nos garotos. Não. O Renato botou porque foi covarde. Por que foi covarde? Porque quando tem a opção dos garotos, eles não usam. E com o mesmo mantra, pode queimar o garoto, pode queimar o garoto. Porém, quando a giripoca pia, que o jogo é disputado, o jogo é bom, o jogo é de classificação, se perdeu vai embora, e não tem nenhum jogador disponível para fazer a função, aí eles não se importam de botar o garoto no fogo. Um jogo do Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, que se você perder ponto hoje, tu pode recuperar na próxima partida, eles não botam o garoto para não queimar. Aí numa partida decisiva de Copa do Brasil, eles botam o garoto. Mas repito, eles não botam por convicção, botam por falta de opção. Mas, para a infelicidade deles, tanto o Júlio Fidelis como o David Schutz deram conta do recado com excelência, jogaram muito. Mas aí vem a covardia. Ela impera e os garotos nunca mais tiveram oportunidade. Eu acho que isso tem que acabar. Não sei se vocês concordam comigo. Outra coisa que me irrita, tá aí. Outra notícia do GE. Riquelme e mais 4 estarão na copinha, mas disputarão o Carioca pelo Fluminense. Veja o planejamento. Família Tricolor, isso eu passo para vocês. Se eu sou no profissional, olha o tempo que o Riquelme, que o Wallace Davi, que o Júlio Fidelis, que esses garotos estão no profissional. Irmão, tem que descer para jogar copinha, mesmo que seja em reta final. Irmão, isso é humilhante. Isso é humilhante. Por que é humilhante? Imagina se ele desce para a copinha, Deus me livre e guarde, e acontece uma contusão mais séria e ele perde a temporada. Olha o prejuízo para o atleta, cara. E são atletas que podem ir muito ajudar o profissional. Aí eu volto no argumento anterior. É só o treinador parar de ter medo, porra. Aí o Fluminense classificou na copinha. Vai disputar semifinal e final. Aí vai levar essa galera para jogar semifinal e final. Júlio Fidelis, David Schutz, Wallace Davi, Riquelme. Vale a pena mesmo?
um campeonato que já não tem mais, como é que eu vou dizer para vocês, o carisma que tinha no passado, porque o campeonato hoje não passa de um caça-níquel de empresário, porrada de time que você nunca ouviu falar na vida, só para abrir brecha para empresário, e vale a pena botar jogadores valorosos, que já estão no profissional, fazer os garotos regredir na carreira, correndo risco de lesão, para jogar esse campeonato. Irmão, eu particularmente acho uma bola fora da diretoria, ok? Mas eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Família, e antes do último assunto, peço a vocês para não esquecer de deixar o like, dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal, ok? É muito importante sua participação, família. Galera, vamos fechar aqui. O Diniz foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? E aí, eu noto alguns comentários de tricolores, cara, que eu vejo com muita maldade, muita ira, muita raiva no coração, né? Inclusive, eu vi até uma, onde um torcedor tricolor questionava o porquê do Diniz ter escalado os jogadores do Fluminense por Fla-Flu na sua última escalação, e alegando que o Diniz fez de sacanagem, que era horrível, olha a escalação do Diniz, como é que o cara escala um time desse, tal. Eu só fiz uma simples pergunta: qual o material humano que ele tinha disponível? Quais eram os jogadores que eles tinham disponível? Como fazer diferente? Eu prevaleço em optar sempre pela atitude, cara. Pela atitude. Eu aprendi desde cedo que quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. Sempre falei isso. Não é de hoje. Entendeu? E nós perdemos a Sul-Americana assim, graças ao Renato. E nós perdemos a Copa do Brasil assim, graças a Zubeldia. Porém, o trabalho do Zubeldia está em evolução. Até o final do ano, o trabalho dele já havia evoluído. Ele realmente me incomoda em relação ao ataque, porque durante esse ano de 2025, todos os treinadores prejudicaram e muito os nossos centroavantes, porque dar porrada no Everaldo, no John Kennedy, no Cano, é fácil. Agora, vamos tentar entender o porquê que está acontecendo isso? Os nossos centroavantes passaram mais tempo jogando de volante, de auxiliar de lateral, do que outra coisa. Isso prejudica. Mas ele melhorou. No final da temporada contra o Vasco, o time jogou para frente, o time jogou melhor. Os centroavantes tiveram permanência maior na área. E isso é que eu espero para o ano seguinte. Mas, cara, Diniz fez um trabalho no Vasco milagroso. Porque eu vejo as pessoas frustradas. Até hoje, muitas delas têm ódio do Diniz. Até porque o Diniz no Fluminense, ele não deixava qualquer um chegar lá e fazer o que queria. A situação era mais embaixo. E fizeram um bando de absurdo para tentar atacar o cara. Eu lembro a vocês que o Diniz foi a alma da conquista de 2 títulos inéditos e grandiosos da nossa história: a Libertadores e a Recopa. Agora, será que vale a pena guardar todo esse ódio? Será que ao invés de guardar esse ódio, não dava para pedir emprestado um pouquinho da coragem do Diniz? Onde eu vi um Vasco limitado, um Vasco que eu sei que é fraco, mas que jogou com muita coragem, muita vontade, tomou um gol quando estava infinitamente melhor na partida, mas como é um time limitado, comete erros bobos, conseguiu o empate, depois tomou o segundo gol e continuou melhor na partida, perdeu um caminhão de gol no final do jogo. Tem um garoto lá chamado GB que perdeu uns 2 ou 3 gols, pô, nítido. E ouvi alguns comentários de que Dorival Júnior deu um nó tático no Diniz. Cara, chega a beirar o absurdo. Assim, quem entende um pouquinho só de bola vai ver que o Corinthians vivia de chutão.
Foi assim que saiu pelo gol. Lá, Mateuzinho deu um chutão lá pra frente, acertou o Yuri Alberto, ele abriu o placar e só dava Vasco. Só dava Vasco. Aí eu quero passar para vocês que, cara, se a gente não enfrentar a realidade de frente, a gente não evolui, nosso clube não evolui. Ficar mentindo para a torcida não evolui. Só vai atrasar o nosso time. Eu, particularmente, eu quero deixar bem claro aqui que eu quase não vejo jogos de rivais. Eu procuro focar muito no Fluminense. Muito. E a coisa que me chama a atenção. Todo mundo não, né? Uma minoria, na verdade, pega muito no pé do Diniz, manipulado, na minha opinião, por uma mídia controladora. Inclusive, foram fazer terrorismo em um pós-coletiva do Diniz, que ele fazia isso. Fez em vários jogos, não fez só contra o Fluminense, fez em vários outros jogos. Mas foram pegar esse mantra de vai se for, dele bater na mãozinha, mas foram pegar esse mantra para tentar jogar o cara contra a torcida tricolor. É aí que eu vejo o cúmulo da maldade. Entendeu? Por quê? Porque ficou provado que ele não fez isso para o Fluminense. Ele já tinha feito isso em outros jogos. Mas aí, quando um pseudo-treinador, um treinador ultrapassado, que nos prejudicou uma temporada inteira, faz isso aí para a torcida, dá uma banana para a torcida dentro do Maracanã, fora as outras atrocidades, xingar Marcelo, xingar Thiago Silva, falar que ia morrer abraçado no rebaixamento com Atlético Goianiense, tudo isso, por que tudo isso foi ignorado? Por vocês que têm tanto ódio de Diniz, por que vocês aceitaram tudo isso do Retranca Menezes? Cara, vamos ter mais amor pelo clube, vamos dar moral ao clube, mas de verdade, primeiro clube, a vaidade de vocês, fique no último lugar, irmão. Faça igual a mim. Minha vaidade, não, primeiro do clube. Primeiro clube. Quero ver o Fluminense forte, o Fluminense bem. Mas é só minha opinião. Cada um com a sua opinião. Tá? Não tô aí para gongar ninguém, para censurar ninguém. Mas eu acho uma baita falta de respeito ao clube. Porque isso aí é vaidade. É vaidade. Ou vocês acreditam mesmo que se o Diniz voltasse com o time completo em 2024, no meio do ano, um time formado aí já com Thiago Silva, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Arias, Cano e Keno. Vocês acham que a gente não teria, em vez de brigar pelo rebaixamento, ter brigado por Libertadores? Vocês acham mesmo que se o Diniz tivesse no nosso banco, a gente seria desclassificado da forma covarde que fomos para Lanús e Vasco, e ele não faria nada, ele não brigaria por nada? Não botaria vontade, disposição, time no ataque, iria buscar a vitória a qualquer custo? Essa resposta só você pode dar, ok? Eu só sei que estou feliz com o meu dia, mas ele tem que demonstrar coragem. Porque para buscar resultado positivo, você tem que se entregar de corpo e alma. Tem que querer muito. Tem que ter mais vontade do que o adversário. E isso nós não estamos tendo. Ok? Mas essa é só a minha opinião, é só meu desabafo. Valeu, família. Tamo junto, Flusão. Obrigado pela atenção até aqui. E não se esqueça, lealdade tricolor sempre é eterna. Até a próxima.